Olá, eu me chamo Larissa e eu faço parte da TaskUp. Nós somos parceiros da ClickUp com sede no Brasil. Hoje a gente vai mostrar para vocês um fluxo construído focando em maximizar a licença gratuita da plataforma. Inclusive, se você quiser que o nosso próximo vídeo seja inspirado em alguma dor, necessidade ou dúvida sua, deixa aqui nos comentários. Então, a gente vai começar a demonstração do sistema. É legal falar que a gente tem o mesmo fluxo construído na licença gratuita e na licença paga. A gente pode, no final, mostrar um pouquinho para vocês também. Mas a ideia é que vocês possam tirar o máximo do uso da licença gratuita Free Forever que o ClickUp oferece. A gente sabe que muitas empresas começam na licença gratuita para testar as funcionalidades, começar a construir os fluxos, etc. Então, aqui a gente tem um whiteboard da ClickUp em que a gente construiu 4 linhas de fluxo. É legal falar que esse fluxo é inspirado na série The Office, então a gente usa os departamentos da série para construir um fluxo um pouco mais interativo. Mas no final do dia são processos que toda empresa tem de uma forma ou de outra. A gente tem uma linha de fluxo de RH, em que a gente mostra a utilização dos formulários e a criação de tarefas a partir deles. A gente tem um fluxo de vendas, em que a gente mostra a organização de um CRM e um fluxo de depósito. Caso vocês não saibam, na série do The Office, eles vendem papel, itens de papelaria, enfim. O legal é que cada item vendido vai ser depois manuseado pelo depósito para manejar a entrega, enfim. Aqui a gente mostra justamente essa funcionalidade de aplicação de template, passagem de tarefas por automação. No final, a gente tem um fluxo de planejamento, em que a gente mostra um exemplo de planejamento de projeto mesmo. Na série acontecem muitos eventos, aqui a gente faz um paralelo para mostrar o planejamento de eventos, início e fim de tarefa, utilização do Gantt, dependências, enfim. Aqui a gente também trabalha o chat, para falar um pouquinho da comunicação com a sua equipe. E quando a gente volta para o fluxo de depósito, ao final tem uma pesquisa de satisfação, em que as pessoas podem falar da entrega, como foi feito, do pedido realizado, enfim. Então, aqui vocês viram, né, que a gente construiu o nosso whiteboard no nosso Workspace Enterprise, mas aqui a gente tem um sistema construído na versão Free Forever. Então, a gente criou um Workspace, que é o nível mais alto da hierarquia do ClickUp, para construir todo esse fluxo e conseguir mostrar para vocês. Todo esse fluxo foi construído no Workspace gratuito. Aqui dentro, a gente tem 4 spaces e tudo começa dentro do espaço de RH. É legal que já na versão gratuita vocês conseguem trabalhar com formulários. Um exemplo aqui é uma solicitação de notificação para RH que a gente construiu. A gente sabe que na série The Office tem vários momentos em que uma intervenção do RH seria muito bem-vinda. Então, aqui a gente mostra um exemplo de formulário do ClickUp. A gente consegue colocar título, descrição. O legal dos formulários é que acaba aquele envio de e-mail, envio de WhatsApp, aqui a gente sistemiza a coleta de informação. Aqui estou colocando um exemplo, aqui eu vou colocar uma descrição. Todo esse formulário foi construído com a ideia de trazer solicitações para RH e depois cai tudo numa lista, as demandas ficam todas organizadas. É feito um tratamento dessa demanda, né? Em que o tipo de solicitação pode ser alocado, a gente tem o título, quando a gente abre a tarefa. Cada entrada de formulário é transformada numa tarefa, em que o RH pode trabalhar aqui. Depois podem ser inseridos comentários, dá para marcar a pessoa que solicitou, explicar para ela como está o andamento da solicitação, enfim, várias possibilidades. E assim, o RH pode organizar a entrada de demandas, mas esse fluxo de entrada de formulário funciona para qualquer processo em que a gente precisa da coleta de dados, depois a organização dessas informações numa lista ou num Kanban. Voltando na visão de lista, tudo que a gente está trabalhando como lista, a gente pode aplicar qualquer uma das visualizações do ClickUp. Então, eu posso muito bem plotar um quadro e ver tudo isso numa visão de Kanban. Então, a gente trabalhou o processo de RH e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o fluxo de vendas. O nosso fluxo de vendas está integrado à funcionalidade de metas no ClickUp. O legal é que, dentro da plataforma, já na licença Free, a gente consegue organizar as OKRs empresariais na ferramenta. Então, pensa, sua companhia provavelmente tem metas corporativas, metas a nível executivo, e essas metas depois são cascateadas nos projetos gerenciados pela equipe. Aqui a gente tem um exemplo. Na funcionalidade de metas, que fica aqui na barra esquerda,
a gente consegue colocar as metas gerais da empresa e atrelar essas metas a objetivos específicos. O interessante é que depois a gente consegue vincular cada uma dessas demandas a tarefas ou listas do ClickUp e nos certificar de que as nossas atividades do dia a dia estão contribuindo com o objetivo macro da companhia, da área, do departamento, enfim. Conforme as tarefas das listas vão sendo concluídas, a gente vai jogando tudo isso para completar o objetivo principal. E aí a gente consegue ver o andamento dessa meta, o percentual de conclusão. E acompanhar o andamento das OKRs durante o ano como um todo. Então aqui a gente tem as metas e aí aqui a gente tem um sistema de base de clientes. O interessante do ClickUp é que cada linha aqui é uma tarefa, é uma task, que é a unidade mínima do ClickUp, mas como a ferramenta é muito flexível, a gente consegue criar tipos de tarefa e a gente consegue trabalhar essas linhas de formas diferentes. Então aqui, cada linha é uma oportunidade, cada linha é um cliente. E a gente pode sempre atrelar um vendedor associado. Quando eu abro a tarefa, eu consigo organizar os dados dessa conta. Aqui os status são personalizáveis, então a gente poderia ter colocado status de um fluxo de CRM mesmo. O legal é que, trabalhando com CRM ou trabalhando com qualquer outro processo, a gente consegue utilizar uma automação para aplicação automática de template. Então, é comum que as empresas e equipes trabalhem com tarefas que se repetem várias e várias vezes. A gente consegue automatizar a criação dessas subtarefas a partir de uma aplicação de template. Voltando aqui, já que a gente está falando de automações, é legal mostrar para vocês esse fluxo funcionando na vida real. Então, aqui a gente tem uma automação de duplicata de tarefas. A tarefa, quando, por exemplo, uma oportunidade é fechada, uma venda é realizada, o legal é que a equipe de depósito, dentro do fluxo de The Office, possa continuar trabalhando nessa demanda. Então, aqui a gente tem essa automação. Eu vou abrir para vocês mostrar um pouquinho das automações que a gente consegue criar já na licença gratuita. Elas sempre funcionam com um gatilho, a gente consegue aplicar uma série de condições e depois a gente tem a ação realizada. Então, aqui acontece exatamente isso. Quando uma oportunidade é vencida e o status é marcado como completo, a gente duplica essa tarefa dentro da lista de pedidos, lá no space de depósito. Isso é muito legal porque o fluxo vai do CRM direto para a área que vai realizar o pedido, para a área de operações, enfim. Isso se aplica em diversos tipos de processo. Venda se realizou, uma nova venda, uma nova oportunidade foi fechada, essa demanda já cai para o time de projetos seguir com o trabalho. Então aqui eu vou testar com esse cliente para vocês já verem acontecendo, eu vou pegar o status e eu vou mudar direto para concluído. Isso eu posso fazer direto, aqui ele me pergunta sobre as subtarefas, resolvendo todos os itens. A tarefa já vai cair na lista de depósito automaticamente. E aí isso já nos leva ao terceiro fluxo. Aqui eu tenho a lista de pedidos, dentro do space de depósitos, em que eu tenho todos os pedidos realizados. E aqui ele já cai como pendente, isso é legal, né? Acabou de sair de vendas, veio para depósito, depósito ainda não começou a trabalhar na demanda, então tá aqui como pendente. Aqui a gente poderia ter trabalhado com uma automação de aplicação de template também para cair já as subtarefas do depósito. Caso as subtarefas mudem, né, de uma área para outra. Então, aqui a equipe de depósito, a ideia é que eles trabalhem sobre a oportunidade, enfim. E aí, quando eles finalizam, a gente colocou uma outra automação, mas aí é uma automação de comentário. Essa automação ela é responsável por marcar a equipe de atendimento para fazer a análise, né, de satisfação desse pedido. Aqui eu marquei o pedido como entregue. Eu vou mostrar a automação de novo para vocês. O legal é ver que já na licença gratuita a gente já consegue trabalhar bastante com essas automações e tirar muito do trabalho manual da equipe. A gente usou a empresa The Office exatamente com essa ideia, né? Porque lá tudo é muito manual, ligação, telefone, enfim. Então aqui a gente automatiza um pouco esse processo. Então, toda vez que uma tarefa, né, uma demanda é marcada como finalizada, pedido entregue no depósito, a gente adiciona um comentário e aí aqui atendimento ao cliente é legal porque a gente consegue marcar uma área inteira e não uma pessoa só. Avisando, né, que o pedido foi realizado, essa notificação pode chegar por e-mail, mensagem, enfim. Notifica a pessoa e pede para ela entrar em contato com o cliente para rodar a pesquisa de satisfação, que poderia ser um formulário do ClickUp também.
Uma outra maneira legal de visualizar o fluxo de depósito é na visão do Kanban. Esse é um ponto muito interessante do ClickUp. A gente pode ver os mesmos dados de diferentes maneiras, da forma que for mais pertinente para o seu processo. Aqui no fluxo de depósito, o legal do Kanban é que a gente consegue ver os pedidos por status. Então aqui a gente consegue ter um controle muito visual de quantas demandas estão em separação, quantas já foram finalizados, né, o pedido, quantas estão em trânsito, quantas já foram entregues. Isso é muito interessante para um time que trabalha com linha de produção ou processos que têm fases muito bem definidas. Aqui a gente tem um exemplo de uma venda que acabou de chegar, e a gente consegue transitar ele num processo de Kanban. E aí, de novo, quando eu pego esse card e jogo aqui para pedido entregue, ele já roda a automação de pedido entregue, marca a equipe de atendimento para que eles possam acessar o cliente. Agora, a gente vai mostrar para vocês o fluxo final, que é o do Comitê de Planejamento de Eventos. Aqui, a ideia é mostrar para vocês um pouco de planejamento dentro da plataforma. A gente consegue criar diversas colunas, que são campos customizados, né? Dentro do ClickUp, eu vou clicar no maisinho para vocês verem. Então, aqui a gente consegue trabalhar com campo de texto, lista suspensa, rótulo, número, tudo isso para segmentar o nosso processo, trazer visibilidade e melhorar o acompanhamento. Aqui a gente tem diversos eventos, cada tarefa é um evento, a gente trabalha com a cascata de subtarefas, né, para trabalhar as etapas de preparação desse evento, decoração, aluguel de mesa, convite. Cada etapa tem sua data inicial e final, a gente tem a data do evento como marco, né? E aí aqui a gente trabalha com budget para festa. O legal é que a gente pode depois fazer uma série de fórmulas para campos monetários, né, que eu vou preenchendo aqui, serem debitados desse budget geral. E aí eu tenho um controle de quanto eu tinha planejado e quanto a gente gastou realmente. Aqui, o interessante de mostrar para vocês a visão de Gantt é que a gente consegue sempre colocar os responsáveis pelas tarefas, e aí a gente consegue ir acompanhando as tarefas numa timeline mesmo, e ter uma ideia das dependências. Por exemplo, para a gente realizar o aluguel de mesas, eu preciso ter planejado a decoração, ter visto o tipo de mesa que a gente vai utilizar, enfim. Um ponto importante é que vocês saibam que a gente sempre pode subir um nível da hierarquia quando a gente vai aplicar essas visualizações. Então, num fluxo em que eu tenho vários projetos em listas, eu posso sempre subir no nível da pasta ou do Space, aplicar um Gantt ou um quadro de Kanban e ver os dados do Space como um todo. Assim, eu consigo navegar do micro para o macro de forma mais simples. Em cada um desses eventos, desses planejamentos, a gente consegue trabalhar com o chat para melhorar a colaboração da equipe. O legal do chat é que a gente traz a comunicação para dentro da plataforma de gerenciamento. A gente consegue referenciar tarefas, referenciar documentos. Para quem trabalha com briefings, isso é muito legal. Então, eu consigo marcar alguém da minha equipe. E a gente tem os comandos, né? Se eu dou um arroba, eu tô chamando uma pessoa, 2, eu tô chamando uma tarefa, e 3, eu tô chamando um documento. Isso facilita muito. Eu consigo marcar uma pessoa, né? Perguntar sobre uma tarefa específica, então posso marcar a Geo, perguntar como tá indo uma tarefa, por exemplo. Aqui já tem um exemplo. Essa pessoa pode ser notificada, ela pode ir respondendo, dar joinha, responder a tarefa, responder o comentário mesmo, e fica aqui um chat real atrelado ao seu gerenciamento. Aqui a gente tem os watchers, que são as pessoas que estão visualizando e podem receber notificação de todas essas demandas. A comunicação pode ser feita no chat ou pode acontecer dentro da tarefa, nos comentários. Quando eu abro uma tarefa, eu tenho todo um hub de planejamento, em que eu tenho os campos, aqui eu tenho as subtarefas, descrição, me aparecem todos os campos personalizados que a gente trabalhou. E aqui na atividade eu tenho tanto um log de auditoria, em que eu consigo ver tudo o que aconteceu nessa tarefa no decorrer do tempo, acompanhar o trabalho da minha equipe mesmo, quanto a possibilidade de escrever um comentário, enviar um e-mail direto do ClickUp e realmente colaborar com a minha equipe no andamento dessa demanda. A gente pode sempre deixar de acompanhar ou ser marcado para acompanhar uma tarefa, assim a gente é notificado por e-mail, por mensagem, enfim, do que está acontecendo ali. E um último item legal de mostrar para vocês é o trabalho com anexos. Aqui no fluxo de vendas, além de mostrar para vocês a aplicação de templates, é legal mostrar o trabalho com documentos. Então, no ClickUp, a gente sempre consegue atrelar anexos às nossas tarefas. Aqui, nesses anexos, a gente consegue trabalhar com integrações, então, com Google Drive, OneDrive, SharePoint, enfim, se a sua empresa trabalha com documentos sendo construídos na nuvem. E a gente consegue fazer upload de PDFs, imagens e trabalhar com documentos criados dentro do próprio ClickUp. O ClickUp tem um hub de documentação muito legal, que a gente consegue criar documentos em cascata, documentar todo o seu processo, eles ficam sempre atrelados às tarefas, e a gente consegue aqui também
trabalhar com comentários, notificações, aplicação de template, enfim. Por isso que é legal, muitas vezes, trazer o trabalho com documentação para dentro da plataforma, porque assim fica integrado com as tarefas e demais itens do seu trabalho. Aqui a gente consegue colocar comentários, e quando eu venho aqui na varinha mágica, eu consigo trabalhar sempre com a aplicação de modelos. Então, modelos de ata de reunião, modelos de documentação de treinamento, tarefas, anotação de demandas, enfim. Aqui a gente consegue trabalhar com uma série de modelos pré-construídos, que vem com a plataforma, né, com o próprio ClickUp, ou criar os modelos da sua equipe. E você, já está utilizando as funcionalidades que mostramos aqui em seu fluxo de trabalho? Caso esteja esbarrando em alguma limitação e deseje ver esse mesmo sistema nos demais planos ClickUp, basta entrar em contato pelo link aqui na descrição. A gente tem esse mesmo sistema construído nas versões pagas, assim você pode entender as funcionalidades e benefícios desses demais planos. Não esquece de comentar, curtir esse vídeo e seguir a gente nas nossas redes sociais.